Opa pessoal, tudo bem? Cá estou eu, mais um projeto. Nesse projeto aqui vai ser uma página que vai exibir todos os meus mains, né, do League of Legends. Ah, Caso você não saiba o que é isso, basicamente League of Legends ou LoL é um jogo, é um MOBA e nele há campeões e entre esses campeões você tem seus principais campeões, né? A gente chama de main, né, do inglês. Então aqui eu vou fazer uma página que mostra eles e quando eu clicar no card deles vai mostrar o quanto de maestria eu tenho. Porém, esse projeto aqui possivelmente terão três partes. Essa é a primeira, vai ter a segunda e vai ter a terceira. Por quê? Essa primeira parte eu construí na base da base, ou seja, um negócio extremamente feio, não muito agradável. A segunda parte vai ser eu colocando as imagens, eu vou colocar alguns efeitos, uma borda com animação CSS. E na terceira eu pretendo integrar uma API aí da Riot, que também é algo simples, porém eu preciso ler mais, etc, e aprender mais sobre isso. E aí eu vou integrar essa API aí e para pegar minha maestria de forma automática. E maestria também, ela é, digamos, quantos pontos você ganhou com aquele campeão, né? De uma forma bem bruta. Mas enfim, vou começar aqui. E novamente, durante o vídeo eu provavelmente vou ficar quieto. Não estranhem se eu ficar, por exemplo, no código assim, sem escrever nada, é porque talvez eu esteja pensando ou comendo alguma coisa. Só queria explicar isso mesmo, tá? Porque isso ocorre em todos os vídeos. E geralmente eu falo somente quando eu vou explicar algo, ok? Essa mania de dar F5, né? Usando um live server. Costume. Ok? Bem, aqui no nosso HTML, basicamente ele está feito, né? Por quê? Esses cards, né, dos campeões, eu vou mostrar isso futuramente, ele vai aparecer porque o JavaScript vai colocar, beleza?
Outra coisa, todas essas toda essa estilização que eu estou fazendo aqui, possivelmente eu irei mudá-las, né? Background, talvez o tamanho das cartas. Isso, como eu disse anteriormente, é apenas a base do projeto. Eu poderia também colocar All my mans are here. Inclusive, perdão a pronúncia. Eu juro que eu não sou tão ruim, porém eu acabo ficando nervoso durante a gravação. Mas eu imagino que talvez assim, gramaticalmente correto falando, né? Imagino que assim seja melhor. Essa aqui é a nossa função, que irá criar os cartões dos campeões. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esses, né, são os campeões aqui do LoL. E a minha ideia é ter cards como este. Inclusive em outro projeto eu já fiz algo bem semelhante. E a ideia é clicar, esse card virar, né, tudo feito pelo JavaScript, vai me mostrar aí, né, a maestria e outras informações. E futuramente terá uma API fazendo isso, e não por código, né, porque no momento, né, vai ser por objetos e eu vou passar o valor da maestria. Bem, aqui a gente vai precisar de dois parâmetros, ou seja, o champion, o campeão, e a maestria. Quantos pontos eu tenho com ele, por assim dizer. Aqui a gente vai ter uma constante. Essa constante vai para um objeto e esse objeto vai capturar esses parâmetros, beleza? Por fim, bem, na verdade, a minha ideia era criar uma constante aqui e depois dar um push para essa array, mas eu posso fazer isso aqui direto. Eu queria que seja mais prático. Perfeito.
Um aviso, eu tô fazendo de uma maneira, mas existem diversas outras, ok? Essa aqui foi a que eu pensei e por isso estou fazendo desse jeito. São todos fictícios, tá? Esses pontos. Futuramente eu irei ajustá-los. Novamente, esse código atual aqui, talvez eu mude ele um pouco, talvez eu crie uma função, porque aqui está no escopo global mesmo e isso não me incomoda, até porque é um projeto pequeno, eu não vou me importar muito com isso, ok? Farei functions separadas.
Aqui a gente está recebendo um objeto, beleza? Aqui nesse laço de repetição, nessa estrutura de repetição, a gente está verificando o seguinte: i é menor do que a quantidade de elementos da nossa lista de campeões. Sim, então i mais mais. Ou seja, cada vez a gente vai subindo, passando para o próximo objeto. E cada objeto é um campeão, né? Cada objeto vai ter o nome do campeão e a quantidade de pontos, né? A maestria. Então, aqui, olha, é um objeto. Então, eu teria que, por exemplo, colocar o objeto, ponto, e aqui passar ponto champion. Porém, eu pretendo fazer uma atribuição via desestruturação, que eu acho que fica mais fácil, né? Mas antes de mexer nisso aqui, eu vou fazer um pequeno ajuste. Ajuste não, né? A gente vai fazer a nossa animação pelo JavaScript, porque a gente estava com o hover do CSS. Novamente, eu normalmente não faria dessa forma aqui. Pretendo arrumar isso na próxima parte, talvez. Mas não tá tão desorganizado, mas essas constas aqui são meio... Por exemplo, essa parte aqui tá horrível. Eu posso melhorá-la. Mas tudo no mesmo escopo não é algo bom, tá? Inclusive, por enquanto eu vou deixar só um campeão também. Outra coisa, esse Event Listener aqui no HTML a gente conhece, né? Mas uma curiosidade é que no HTML você colocaria, por exemplo, onClick, acione essa função. Aqui no JavaScript a gente não coloca esse on, né? Por exemplo, onClick, on mouse move, né? Só o click, ou sabe outra palavra. Uma explicação, o que aconteceu? A gente adicionou, digamos, um evento escutador, né? Ou seja, quando o JavaScript escutar, entender essa ação na nossa página, ele vai acionar uma função, beleza? Então aqui é o seguinte: na ação de clique nessa determinada parte da página, que é o card, ou seja, é isso aqui que está com esta ID, quando tiver um clique aqui, eu quero que você acione uma função. Essa função faz o seguinte: ela entra, digamos assim, no nosso elemento que possui o card, né, esse ID, e entra na lista de classes, quais classes ele tem. E aqui a gente coloca o toggle. O toggle, ele significa, em português, alternar. Então, a gente está alternando. Aqui é o seguinte: se tiver uma classe e a gente clicar, ele vai remover essa classe. Caso não tenha, ele irá adicionar essa classe, beleza? Então, só preciso criar uma classe aqui. Ponto
sei se seria correto usar o turn nesse sentido, eu acho que não, né? Flip, talvez? É flip, faz sentido. Flip. E você não precisa colocar o ponto, tá? Porque você já tá na parte das classes aqui. Isso aqui já entende como uma classe. Então, ver se está funcionando. Olha. Vamos entrar. Aqui é o nosso objeto, beleza? Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Esse aqui é o nosso objeto, nosso elemento. Quando a gente clicar nele, adicionou a classe flip, tá vendo? E aqui, como toggle significa alternar, significa que se ele tem isso, é para remover. Então, se eu clicar novamente, ele remove a classe. Isso aqui é bom, né? Porque a gente vai fazer uma classe, a gente vai estilizar essa classe para rotacionar com transform. Então, quando ele entender que essa classe existe, que essa classe vai existir, ele vai acionar essa estilização do CSS que faz com que a carta gire em 180. Perfeito. O que mais a gente pode mudar? Ah, sim, agora é só colocar o nome e a maestria do campeão. Então, por exemplo, eu venho aqui. Esta function, ela está recebendo um objeto, como vocês podem ver aqui. O que eu vou fazer com esse objeto? Eu vou desestruturar, nossa, é um trava-língua isso. Desestruturar. Eu vou desistir de falar isso. Desestruturar ele. E assim que eu desestruturar ele, virou um trava-língua, perdão. Eu vou atribuir constantes. Essas constantes vai facilitar o meu trabalho aqui com a nossa function. Em vez de eu precisar digitar, por exemplo, o nome do objeto e a propriedade do mesmo. Então, a gente faz o seguinte aqui, const, a gente coloca os nomes das propriedades, que no caso é champion e mastery. Porém é o seguinte, eu quero que champion tenha outro nome. Então a gente coloca aqui e o nome que a gente quer, beleza? Recebe champion, que é o nosso objeto. Agora é só chamá-los, chamar as constantes, nome. Deixa em inglês, né? O código está documentado em inglês. Vamos fazer de acordo. Não, no caso eu coloquei ao contrário, beleza? Aqui é a mastery e aqui é o nome do campeão. Perfeito. O back, né? Quando a gente flipa a carta, a gente vê que está invertido. Isso é bem simples de se resolver. Bem, pessoal, é isso. Por enquanto é só.